Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em um novo vídeo do canal. E aí você deve estar se perguntando: nossa Paulo, o que esse desenho tá fazendo aí? Com essa mulher feia aí na tela. Eu nunca fui fã de X-Men. Eu sempre gostei mais da DC ali. Eu assisti alguns episódios do X-Men Evolution, né, que é o mais recente do que esse. Esse aí é mais antigo. Eu nunca assisti nenhum episódio desse desenho. Mas eu me deparei com um vídeo que me chamou muito a atenção, né? Pelo valor cristão que passa nesse trechinho do desenho. As pessoas gostam muito de apresentar desenhos que falam e depõem contra a fé, contra a Bíblia, que mostram coisas que são contra os princípios bíblicos. Deixa eu voltar aqui. Mas eis aqui um desenho que ele expressa muito bem uma questão muito importante, que é a questão do perdão. E me tocou muito a forma que foi feita a animação, que é uma animação bem rápida, como vocês podem ver, né? E a gente vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês, e depois a gente vai tirar uma reflexão bíblica a partir disso. Foi aí que você me abandonou. A verdade é essa, filho. Eu não quis você. Ainda tem piedade? Eu vou pedir a Deus que lance sua luz sobre mim para que eu possa perdoar você. Depois vou pedir que lance sua luz sobre você para que possa perdoar a si mesmo. Por que você ou seu Deus se importariam comigo? Quanto a Deus, Ele cuida de todos nós e quer a nossa elevação. Quanto a mim, você é minha mãe. Eu não posso curar a dor que me causou, mas posso rezar por você. É algo assim, bem tocante, né? Que esse vídeo mostra assim, né? Mostra a cena dele sendo abandonado pela mãe, né? Ela joga ele ali nas cataratas, né? Ele podia ter morrido. E ele conversando com a sua mãe, né? O nome desse personagem é Noturno. A mãe, se eu não me engano, é Mística. Eles começam a conversar ali. Ele fala: não, foi aqui que você me abandonou. E aí ela fala: E ela fala assim, ela não fica sem jeito, ela não fica desconcertada com aquilo. Ela, de forma cruel, vira pra ele e fala: essa é a verdade, eu não quis você. Imagina um filho ouvir isso de uma mãe, não é fácil. Não é fácil ouvir palavras duras de uma mãe, assim, sentindo palavras assim que demonstram total falta de amor, insensibilidade, de uma pessoa que se espera muito, né? Ainda hoje, apesar de ter muitas mães aí que não cumprem o seu papel, ainda hoje se espera muito de uma mãe na sociedade. E você ouvir uma palavra como essa é algo de me machucar. E você percebe o controle emocional que o Noturno teve ao responder a sua mãe, falando: não, eu vou pedir que Deus te perdoe, né? Que me ajude, que também me dê forças para perdoar você, e que você também se perdoe, né? Então, é algo assim que me tocou muito quando eu vi esse vídeo, porque o natural, talvez, do ser humano, de ouvir palavras como essa, é tentar revidar com palavras na mesma altura, ou palavras que machuquem ainda mais, né? Porque não se trata de qualquer pessoa, se trata de uma mãe, e a decepção é muito forte sobre isso, né? E aí, quando eu estava refletindo sobre a morte de Jesus hoje, eu percebi aqui algo muito interessante, né? Sobre a crucificação. E eu me lembrei, né, desse desenho também, que eu assisti ele, acho que foi no começo dessa semana. E Jesus, ele estava na cruz por nós, né? Ele perdoou a todos nós. É fácil a gente jogar lá: mas o povo daquela época era cruel e tal, mas a gente precisa entender, ele estava ali por causa do meu pecado também. Eu preciso entender isso e colocar isso na cabeça, de que não eram só os líderes daquela época, os soldados que precisavam ser perdoados, os discípulos que o abandonaram, Judas que o traiu. Eu pequei e continuo pecando, infelizmente. E isso foi o que causou a dor de Jesus já naquela época. Ele levou sobre nós o quê? Os nossos pecados, as nossas enfermidades. E nós, quando nós vemos as curiosidades sobre o que Jesus passou, ele perdeu sangue, ele ficou sem comer, ele ficou sem beber, ele foi torturado, foi zombado, caçoado. Infelizmente, ali, momentos antes da cruz, e também principalmente no momento da cruz, aquela tragédia para as pessoas de coração duro virou um stand-up mesmo. As pessoas zombando dele: lá, por que você não salvou a si mesmo? Por quê? Desce da cruz aí se você é o filho de Deus, e todo mundo rindo e zombando dele. Ou seja, a gente fica muito triste quando fazem encenações de Jesus aí em zombaria, né? Com zombaria, canais aí com Portas dos Fundos e companhia, que pegam a figura de Jesus, que é uma figura, não só uma figura, né? Um Deus que
nos é caro, tem um lugar na nossa vida de cristão, é um lugar mais importante de todos. Isso machuca muito. Mas quando vamos para aquela época, foi exatamente isso que aconteceu. Fizeram chacota com a morte de Jesus. Riram dele. Colocaram coroa de espinhos nele. Partiram as suas vestes. Deram vinagre embebido ali para ele tomar. Ele falou, tenho sede. E aquele vinagre, né? Os historiadores, inclusive Rodrigo Silva, entre outros aí, fala que essa esponja com vinagre é a esponja que ele se limpava os banheiros ali, onde se fazia aquelas necessidades. E aquela mesma esponja dada para que Jesus pudesse tomar aquilo. É triste e doloroso pensar assim. Mas, apesar de toda essa tortura, apesar das mentiras que foram ditas a respeito dele, Jesus ele manteve a compostura. E se tem algo que a gente não consegue às vezes, e pelo menos eu me analisando, é sempre manter uma calmaria diante de mentiras deslavadas, sabe? Não é qualquer tipo de mentira, é uma mentira deslavada. É a pessoa que tem a cara de pau de dizer que você fez algo que você não fez, só para te condenar. Foi isso que aconteceu com Jesus ali. E com aquela zombaria toda, Jesus podia ter ficado com raiva. Jesus poderia ter pronunciado maldição. Mas Jesus disse o que no verso 35 do capítulo 23? No verso 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Jesus ora para que os seus inimigos que o torturou, que o condenou injustamente, que disseram mentiras a seu respeito, que cuspiram nele, que fizeram stand-up com a desgraça ali que ele estava passando por nós. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Imagina alguém prejudica você de uma tal forma, alguém difama você, falando que você fez algo que você não fez. Imagina aquele caso do filme que a gente abordou no vídeo anterior. O caso do filme A Caça lá, que a menininha foi lá, acusou o professor dela de ter exposto órgãos genitais para que ela visse, sendo que tudo aquilo foi mentira. O cara foi preso, foi agredido pelos vizinhos, foi desprezado pelo grupo de amigos. E ele perdeu um pouco a sanidade. Ele perdeu a linha em alguns momentos, perdeu a calma. Você seria capaz de uma pessoa fazer uma maldade dessa para você, que te prejudicou grandemente, seja qual for essa maldade, seja for algum tipo de abuso, algum tipo de difamação, seria capaz de orar ali naquele momento que está sendo feita a maldade e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele não sabe o que faz, ela não sabe o que faz. Eu digo que para mim, eu tenho que ter uma boa caminhada com Cristo ainda para poder ter essa serenidade. Eu oro a Deus para que eu possa perdoar. E muitos de nós ainda estamos nessa fase. Nós não estamos nessa fase, Pai, perdoa-lhes. Mas, Pai, me ajude a perdoá-lo. Me ajude a perdoá-la. A psicologia, infelizmente, em algumas áreas, ela ajuda muito, mas existem alguns psicólogos, principalmente aqueles psicólogos que tratam de pessoas que lidaram com pessoas abusivas, que lhes fizeram maldade, que fizeram abuso psicológico. E alguns psicólogos, infelizmente, não todos, tá? Eles defendem que você não precisa perdoar. Não, você não é obrigado a perdoar a pessoa. E isso vai totalmente contra o evangelho que Cristo ensinou. Nós devemos perdoar. E aqui, em outra parte, Jesus, ele não só perdoou, ele garantiu o céu para um cidadão que era um criminoso. E em outros evangelhos falam ali, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, fala que os dois ladrões estavam zombando de Jesus. Não era só um. Os dois estavam zombando. Mas tudo indica que quando aquele ladrão que estava zombando ali, junto com os outros, junto com a multidão, viu que Jesus estava orando por aqueles homens, viu a postura de Jesus nobre, como um rei sentado no seu trono, ele se converteu. E ele fala assim para Jesus, ele repreende o seu amigo que está zombando, fala, você não teme a Deus, nem na hora da sua morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu mal algum. Jesus não só cometeu mal algum para ser punido, ele não cometeu mal de nenhuma espécie. Nem males que mereciam punição de morte, nem males que não mereciam a punição de morte. E aí ele fala, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus responde, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. É graça. Pura graça de Deus colocada aqui. Pura graça de Deus. Aquele ladrão, ele demonstrou os frutos possíveis de arrependimento que na ocasião podia ser feito, né? Ele não ia ter tempo mais de descer da cruz. Ele não ia ter tempo de fazer mais nada de bom. Mas naquele momento, nas limitações que ele se encontrava, ele se arrependeu sinceramente e Jesus o perdoou. E o mesmo Jesus que perdoou,
ele nos ensina que nós devemos perdoar qualquer pessoa, não importa o nível de maldade que essa pessoa tenha cometido com a gente. Por quê? Porque não há nível maior de maldade do que os pecados de um mundo inteiro caírem sobre um Deus santo, que veio a essa terra para morrer por nós. E foi esbofeteado, foi torturado, foi cuspido, foi zombado, sofreu fisicamente, teve a pior morte que já existe. Jesus ele foi até o fundo do poço. Quando chegou no fundo do poço, aqui não tem mais nada, é aqui. Jesus foi até o fundo do poço, sabe por quê? Para alguém que estiver perdido, se sentir no fundo do poço, no mais fundo do poço, poder olhar para Jesus e falar, não, Jesus ele me alcança aqui. Ele me alcança. É possível ele me alcançar. Porque apesar de ele não ter pecado, os pecados das pessoas do mundo inteiro caíram sobre ele. E ele foi tratado como pecado. O próprio Deus teve que se esquivar. Tanto que ele fala, Pai, por que me abandonaste, meu Deus? E algumas pessoas, após esse ato de Jesus, já começaram a ser tocadas pelo perdão dele. E no verso 48 diz que quando a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, a mesma multidão que estava zombando ali, que pediu para crucificar a Jesus por influência dos seus líderes, foi uma multidão que voltou para casa entristecida e batendo no peito de tristeza. Poxa, isso aqui é muito forte. Sabe quando você está triste, que você bate no peito de tanta dor? Foi isso que o perdão de Jesus causou. E por mais que alguém tenha feito maldade conosco, talvez o nosso perdão vai ser a fagulha de luz que vai entrar na vida dessa pessoa e ela entender o que ela fez. Nem todos vão, tá? Tem pessoas que continuaram rejeitando Jesus até o final das suas vidas. Mas o perdão, às vezes você pode salvar muitas pessoas, não pela pregação, mas pelo perdão. As pessoas fez uma tamanha maldade contra você, mas você ora por essa pessoa, você oferece o perdão por aquela pessoa, que sabe aquela pessoa, aquela alegria dela ter te feito mal, se transforma em uma tristeza e bater no peito. Por quê? Porque na realidade você está retratando o que Jesus fez por toda a humanidade. Eu não sou uma pessoa que perdoa algumas coisas com facilidade. Posso dizer que eu já fui muito perdoador, até bobo e besta, né? O que Deus não fala pra gente ser. Perdoar não é ser besta e bobo dos outros. Mas eu era assim. E eu fui por esse extremo errado que eu acabei me tornando com o tempo uma pessoa rancorosa. Não vou dizer que não perdoo nada, não é isso. Mas dependendo do que a pessoa me faz, se me atinge muito em cheio, nos pontos fracos, que Deus sabe, que eu sei, que infelizmente o diabo sabe, eu demoro um tempo, eu luto muito pra perdoar. Eu oro muito a Deus. E tem pessoas que inclusive... eu já orei a Deus, eu já percebi que eu perdoei, mas que às vezes o diabo ele coloca na minha mente pensamentos do passado e o rancor volta. E eu tenho que perdoar essa pessoa várias vezes, porque não porque essa pessoa está cometendo erros sucessivos, mas porque de vez em quando me vem a lembrança do passado e o rancor bate a porta do meu coração. Eu preciso orar para Deus, Senhor, me ajude a perdoar, porque eu não consigo. Não consigo. Eu não sou capaz de oferecer perdão. Mas eu preciso entender que o Deus que me ofereceu perdão, apesar dos meus pecados, que foram suficientes para tirá-lo do trono de glória, para vir morrer por mim, Ele me perdoou. Então que essa mensagem, essa sexta-feira que já é sábado, né, para nós que somos adventistas e cremos na guarda do sábado, e para os judeus também, possamos meditar e que esse sacrifício ele possa fazer uma diferença na minha vida a tal ponto que eu possa perdoar o mais cruel, as mais cruéis das ações que fizeram contra mim. Fica aí o exemplo do desenho que foi colocado. Perdoe. Fica também o exemplo do filme A Caça, que falei da última vez, que o professor conseguiu perdoar aquela garotinha. E ainda pegou ela no colo pela uma última vez, no filme mostra, né? Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Se eu não voltar aqui, eu já desejo uma feliz Páscoa para vocês e que o sacrifício de Jesus possa limpar o nosso coração.